Shalom, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui, pastor Ilmar Satemerik Heller Kaiser, alemão, descendente de alemão, tetraneto de Konrad Sattler, que era pai de Valentim, pai de Antônio, pai de Florinda, Florinda mãe de Leni, Leni mãe de Ilmar. Estamos nós aqui falando da Europa, da cidade de Caldas da Rainha, estado, distrito de Leiria, Portugal. Estamos aqui depois de 35 anos de trabalho no Brasil, pelo Ministério Tabernáculo, do nosso querido pastor José Manuel, fundador, hoje na presidência pastor Pedro Ribeiro Grande, um abraço. E estamos aqui, meus irmãos, agora sob a direção e presidência do pastor Abraham Robson Ferreira, que é o fundador e o presidente da Assembleia de Deus Fogo para a Europa, ADEF. Nós estamos aqui na cidade de Caldas da Rainha, pastoreando a igreja aqui desde 1º de janeiro deste ano de 2023. E falamos também pelo Centro de Excelência de Educação Cristã, que é o seminário aqui da nossa ADEF, Assembleia de Deus Fogo para a Europa. Meus queridos, estamos ministrando também em nome do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que é a nossa instituição de ensino, criada há 30 anos atrás, em Lajinha, Minas, aquela região ali, atendendo o sul capixaba e o leste mineiro. E nesses anos nós temos ensinado, ministrado muitas matérias. Temos variados cursos. Se você interessar por algum curso, entre no link da descrição aqui desse vídeo e matricule-se para ter seu certificado histórico. E, evidentemente, fazer as provas, né? Nós aqui estamos ministrando as aulas do curso de especialização bíblica em Pentateuco, bloco Gênesis. Já tivemos algumas matérias que se foram. Primeira matéria, os 7 tempos de Deus. Segunda matéria, trabalhamos os dias pré-diluvianos. Depois trabalhamos a arca, o dilúvio. E agora chegou a hora de trabalharmos a Torre de Babel. Torre de Babel é o nosso assunto de hoje. É uma torre que foi edificada, né, há muitos anos atrás, mais ou menos 100 anos depois do dilúvio. Então, recapitulando o dilúvio, nós temos a Noé, que é da geração anterior e posterior. O mundo diluviano é uma coisa, o mundo depois do dilúvio é outra, né? Antes do dilúvio é uma coisa e depois do dilúvio é outra. Tudo se alterou, principalmente a área da parte da orografia, que é a ciência da geografia, que estuda as montanhas e as depressões. Então, Noé está nessa ponte, ele viveu 600 anos antes do dilúvio, 350 depois do dilúvio. O filho dele, Sem, Cam e Jafé, se lembrando que o Jafé é o segundo, o Cam é o caçula, pai de Canaã, esses então viveram também a transição. Eles estiveram antes do dilúvio, junto com as mulheres deles, evidentemente, e depois do dilúvio. E depois do dilúvio a vida começa a alterar, né? O que vivia antes 900 anos, depois nós vamos ter 600, depois vamos ter 400, depois 200, e chegamos nos dias nos dias de Josué, por exemplo, já é 110 anos, né? Moisés, 120. E depois, raramente, você vai ter alguém que viva mais de 100. A gente só tem uma exceção aí, que é o sacerdote Joiada, no tempo lá que ele criou Joás, que era filho de Acasias, filho de Jorão, Jorão filho de Josafá, Josafá filho de Asa, né? Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jorão, Acasias, Joás. Então, esse homem Joiada, marido da Jezeba, ele viveu 130 anos. O mais é tudo 70, 80, e Moisés escreve no Salmo, né? A duração da vida é 70, se passar disso, chega a 80, já é enfado e cansaço. Então, a Torre de Babel, o que aconteceu? O povo, depois que saiu, do dilúvio, lembrando que a arca pousou nas montanhas do Ararat, que fica lá na Armênia, né? Naquela região da Turquia, por ali, Irã, Iraque. Eles então saíram dali daquele local que eles estavam mais ou menos na região da Palestina, e foram mais ou menos 500 quilômetros longe de onde eles estavam. A arca pousou lá no Ararat, está lá até hoje, né? E dali eles então foram descendo para as planícies, para a terra de Sinar. Onde ficava essa terra de Sinar? Essa terra de Sinar, a palavra Sinar no hebraico, Shinar, quer dizer Caldeia ou Babilônia, tem alguns lugares que traduziu como Sinear. Sinear, pois um Nun com Shevá, né? Secante. Mas pode ser Sinar. Lá no tempo de Daniel, capítulo 1, versículo 2, diz a terra de Sinar é igual a Babilônia. Ele fala que foi levado para a terra de Sinar, os cativos da primeira leva no ano 605 a.C.
quando Nabucodonosor assumiu o poder após a morte de seu pai Nabopolassar. Então, também Zacarias tem uma referência à terra de Sinar, Zacarias 5:11, a visão do Éfa, né, que tem uma mulher dentro, e depois vem duas mulheres carregando o Éfa, levando para a terra de Sinar. Então, as primeiras cidades que foram edificadas, a primeira foi a cidade edificada no mundo, foi edificada por Caim, depois que ele matou seu irmão e fugiu para a terra de Nod, ao oriente do Jardim do Éden, né? E ali ele construiu, teve um menino chamado Enoque, pôs o nome na cidade que ele construiu, a primeira cidade do mundo, chama Enoque. Essa cidade levou o nome do filho dele. E então essa cidade foi destruída, como as outras todas, até o ano 1656, que é quando ocorre o dilúvio, né, depois de Adão. Então, todo mundo da época que ela habitava, mais ou menos a população é estimada de 10 a 20 bilhões de pessoas naquela época já. Então, nós estamos agora depois do dilúvio, no ano 1657 em diante, porque o dilúvio, eles ficaram lá 371 dias dentro da arca, e aí nós vamos ter já a descendência, né? A Noé sai da arca e tem os seus filhos Sem, Jafé e Cam, e menciona então a descendência de Cam. Cam vai ter um menino chamado Cute, depois Misraim, Put e Canaã, os 4 filhos dele. E depois esse tal de Cush vai ter alguns meninos também, né? Os filhos de Cush vão ser Seba, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabitecá. Um nome parecido, né? Seba, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabitecá. Esses meninos, eles vão gerar outros, né? E o Raamá vai gerar mais 2, Sabá, Sabeus, Seba e Dedã. E, então, naquele tempo, depois do dilúvio, eles começaram a descer para a terra de Sinar, e esses filhos de Cush destacou-se aí, além desses aqui 5, ele tem também Nimrod, que é um outro, né? Menciona a tábua genealógica de Cush, menciona esses 5 juntos, e depois também menciona Nimrod separado. E assim, Nimrod começa a criar cidades. A palavra Nimrod também, que é um poderoso caçador diante de Deus. Poderoso aí é a palavra Gibor, é um valente, um guerreiro, né? E ele começa a edificar cidades. A população vai crescendo, começa a edificar cidades. Lá na terra de Sinar ele edificou Babel, Ereque, Acade e Calné. Depois ele vem para a terra da Síria e edifica Nínive, Reobote, Ir no hebraico quer dizer cidade, e Calá. E depois ele faz também entre Nínive e Calá, ele constrói uma grande cidade, por nome de Rezai. De modo que ele aí, nós temos aí criando aí, fundando, né, 8 cidades, esse Nimrod, e alguns creem também que foi ele o grande autor dessa questão da Torre de Babel, né, que seria um tipo de um zigurate. Então essa primeira aula é uma aula introdutória, nós estamos nos localizando onde nós estamos, depois do dilúvio, né, mais ou menos no ano 1757, quando a terra foi dividida nos tempos de Pelé, que foi nessa época depois do dilúvio, que depois da Torre de Babel, é que aconteceu a divisão, se espalharam os povos, porque a língua se tornou diferente, né? Então, na Torre de Babel, nós teremos essa alteração aí. A localização é a terra de Sinar, eles foram descendo, foram para a terra de Sinar, está lá em Gênesis capítulo. Interessante também é em qual capítulo foi colocada essa história, né? A Torre de Babel. Exatamente no capítulo 11, lembrando que o número 11 na Gemátria, que é o estudo dos números na Bíblia, o 11 tem a ver com desordem, desgoverno, caos. Depois do 10, que é a perfeição humana, temos 12, perfeição celestial, e o 11 está no meio. Então, a Torre de Babel, que é a confusão das línguas, né? E tem exatamente a ver também com o capítulo 11, com o número 11, que é desgoverno, caos, etc. Então, essa aula teve essa finalidade de mostrar a sua localização, onde o povo estava depois que a arca parou, depois que desceu da montanha do Ararat, foram caminhando para a planície, entre os rios da Mesopotâmia, por ali, Tigres e Eufrates, para a terra de Sinar. E lá encontraram essas cidades, construíram essas cidades por aí, chamadas Babel, Ereque, Acade, Calné. Também por ali ficava Assur, que é onde também teremos Nínive, Reobote, Calá, e a grande cidade de Rezai. Ficamos por aqui com a primeira aula da Torre de Babel. Fica na paz. Tchau, tchau.